já está sentindo a presença de Deus, dê um glória a Deus. Glória a Deus. E se você quer mais de Deus, a presença de Deus nessa noite, abra o seu coração e deixa Deus falar com você. E eu quero primeiramente agradecer ao pastor Renato por essa oportunidade, também para o irmão Helene, o irmão Rio, que nos convidaram. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente. E que eu estou tremendo, né? A última vez que eu estive inventando a palavra, eu vou no louvor, eu sei que ela tem um louvor, que Deus falou poderosamente. Hoje, Deus tocou novamente para ministrar o louvor e falar o meu coração que começar a louvar. E tem uma palavrinha, eu nasci em linha com Deus. Tá? Deus, quando eu falo comigo, usa essa palavra assim. E Deus falou nesse lugar essa palavra. Aleluia. Porque o Senhor está nesse lugar. Porque o pastor, quando ele orou para abrir o culto, ele falou: Espírito Santo tem liberdade. Então ele tem liberdade, amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está na primeira carta de São Paulo, apóstolo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, apenas um versículo, amada igreja. Aleluia. Deus santo, Deus forte. Diz assim a palavra de Deus, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19. Apenas esta frase. Esse versículo só tem essa frase. Não apagueis o Espírito. Amém? A igreja pode se assentar. Aleluia. E Paulo, quando ele escreve essa carta, a igreja de Tessalonicenses foi uma igreja e ele não pôde ficar muito tempo por causa da perseguição. Então a igreja ele não tinha ainda alicerçado muito a igreja com muitas coisas, mas ele escreve uma carta orientando a igreja. É uma das primeiras cartas escritas aqui do Novo Testamento. E diz aqui no novo documento, ele vem advertindo fazendo várias adversões à igreja. Ele vem falando, lá no começo, no versículo 12, para você amar, para você respeitar os líderes que estão à frente, para você ser grato em tudo o que acontece, para você orar sem cessar, e vai dando vários conselhos para admoestar aqueles que estão errados. Mas quando eu li isso aqui, não apagueis o Espírito Santo. Deus, quando eu li isso aqui, e Deus tem havido essa palavra no meu coração já há algum tempo, estivemos na rádio missionária eletrônica na segunda-feira, e ministramos essa palavra, mas ela não ser resumida. Mas se você for falar sobre a pessoa do Espírito Santo, um culto é pouco, um dia é pouco, uma semana é pouco, todo o tempo é pouco, mas aqui eu pude estar resumindo aquilo que Deus quer falar, porque Deus é o objetivo. Ele pode usar com muitas palavras, mas em poucas palavras, Ele pode usar a sua vida. E quando o apóstolo fala sobre isso, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Significa que nós, de acordo com o que você fizer, com a minha atitude, com o que eu falar, eu posso apagar a chama do Espírito Santo na minha vida. O fogo do Espírito Santo precisa estar ardendo no meu coração, na tua vida. Sabe por quê? Se você apagar o fogo, se você sufocar o Espírito Santo de Deus, ou se você desprezar o Espírito Santo de Deus, a tua vida fica sem sentido, amado. Sabe o que acontece quando o Espírito de Deus ele é sufocado? Primeiro, como você sufoca ele? Ele quer agir. Mas você às vezes tem vergonha da manifestação, da maneira como ele vai fazer sentir. Aí Paulo, sabe por que Paulo falou isso? Que muitas pessoas, porque muitas das vezes no meio da manifestação do poder de Deus, quando Deus está falando, existe aquele que se levanta dizendo que Deus falou que Deus não falou. Fazendo o que está fazendo que Deus está vendo, mas não é Deus. E muitas das vezes o que acontece? Para evitar isso, a igreja quer sufocar o Espírito. Então vamos proibir isso. Vamos proibir falar, vamos proibir esse e aquele outro. Mas sabe o que Paulo aconselha? Ele diz aqui, olha, julgarem. Põe à prova a manifestação, põe à prova as profecias. Mas não sufoca. Não apaga. Não impeça o Espírito Santo de Deus de atuar na igreja. Porque ele sabe quem é o Espírito Santo de Deus. Jesus, quando ele estava para ser crucificado, ia ser assunto ao céu, ia subir ao céu das nuvens, quem que ele prometeu que ficaria com a igreja? Eles que vão para o Pai, mas os enviarei outro consolador.
o Espírito da verdade. Meu Deus. E eu fui a fundo nessa palavra. Eu falei, Senhor, como é que é isso outro? Mas tu não é mesmo? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas sentindo a palavra outro aqui, quando você vai buscar lá no grego, significa outro, mas realmente me significa aquele que continua fazendo a mesma coisa. Consolador vem além daquela palavra que nós usamos aqui, pastor, para consolar aqueles que estão chorando, aqueles que estão tristes. Ou seja, a missão do Espírito Santo, além de consolar, essa palavra ela quer dizer alguém que é colocado do lado do outro para ajudar. Então o Espírito Santo está ao lado da igreja, ou o Espírito Santo está dentro do servo, da serva de Deus, do pastor, do servo de Deus que está na igreja, para ajudar. Porque diz a palavra de Deus que o consolador, o significado é muito profundo. Ele significa fortalecedor, te dá força nas suas fraquezas, conselheiro, socorro, advogado, aliado, amigo. E como é que a igreja quer pegar a pessoa do Espírito Santo de Deus, que vem com essa missão tão grande, que foi enviada da parte de Deus, a presença do próprio Jesus na nossa e na minha vida, na sua vida, e quer sufocar e deixar quietinho calado de um lado. E criando a brava fome de cantar a dançar, Espírito Santo de Deus. Ai, já cantará, fome de cantar a dançar. Sufocar o Espírito Santo de Deus. Ele começa a falar comigo e falar contigo. Amigo, ele que fala que ele é um amigo, né? Filho, nós somos filhos. Faz dessa maneira. Ah, não, eu acho mais bonito dentro. Se eu fizer, não vai dar mais certo. Ele vai fazer. Filho, faz assim, vai dar direito. Não, eu acho que se eu for pra lá, vai ser melhor. E eu me lembro do testemunho daqui do presbítero Marcos, que um dia ele foi dirigir o culto e Deus já tinha dado a coordenada. Um prega, outro canta e outro faz isso. Ele achou melhor fazer de outra maneira, não foi, pastor? Chegou no final do culto, o Espírito Santo tocou nele. Sufocar o Espírito Santo é não dar liberdade, é desprezar aquilo que ele fala no teu coração. Porque Deus, quando ele habita em você, ele diz a palavra de Deus. Em João, capítulo 20, versículo 22. Canta, segura aí, queridos. Sabe que diz a palavra de Deus ali? Que Jesus, depois que ressuscitou, ele se apresentou aos homens. Ali estava atualmente cheio de dúvidas, e Jesus mostra para ele, prova que ele é Jesus ressuscitado. E logo assim, ele sopra sobre os seus discípulos e ele fala que eles receberam o quê? Através desse sopro? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está soprado sobre eles. Só então ele enviou os seus discípulos. Oh, Espírito Santo de Deus, a bendita presença do Espírito Santo de Deus, ela precisa ser soprada na nossa vida. E já soprou, porque só quem pode dar o Espírito Santo é Jesus do Nazareno. Porque Deus, o próprio Jesus disse, olha, se você sendo mal, sabe dar boas coisas a seus filhos, quanto mais que você pedir o Espírito Santo, Deus lhe dará o Espírito Santo. Você precisa, você está fraco, irmão. Tem alguma área da sua vida que tem um ponto fraco? Eu não tenho ponto fraco. Eu não fico falando que eu não quero dar ideia do inimigo, né? Mas você tem um ponto fraco, você tem uma fraqueza, ele é o teu fortalecedor. Então você precisa dele. Você não sabe o que fazer, não precisa de resposta. Ele é o teu conselheiro. Você precisa dele. Você está sufocado, você está triste. Você está desanimado, você precisa de socorro. Você precisa dele. Você precisa de alguém para estar do seu lado. Não, quando você quiser viver uma situação que você está num lugar sozinho, não tem mais ninguém ali. Eu tive que passar por uma cirurgia em abril de 2010. O pastor me deixou lá no hospital. Quando mal ele virou as costas, botou o pé na porta, eu comecei a chorar. Ele voltou, ficou um pouquinho. Eu tenho que ir embora, eu tenho que ficar sozinha. Né? Tem que ficar sozinha, passar por aquela cirurgia, e para mim é difícil. Eu já fiz 3 cesáreas, eu garganta. E nem assim eu não gosto. Mas tem alguém que ficou comigo ali, que era o meu amigo, meu aliado. Labadará sobomberebeki antrocladashorebeki rabatui. A situação está tão feia, está tão difícil, que ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele sonda o teu coração, coisas que até você
vida do irmão, da irmã, está acontecendo assim, assim, assim. Ah, na vida do teu filho, está assim, assim, assim. Eles são do teu coração e eles sabem exatamente como levar para Deus, com gemidos e mesmo. Ai, depois, e quando eu comecei a ver tudo que ele faz na nossa vida, que verdadeiramente ele é indispensável, ele não pode ser apagado, ele não pode ser sufocado, muito menos desprezado. Abaixo, o que seria de mim, que seria de você se o Espírito Santo não habitasse na nossa vida? Que seria dessa família que está montada hoje, se não fosse o Espírito Consolador que estivesse ali? Porque eu fico olhando, se você olhar para a sua estrutura física, para você, sozinho, você não suporta o que você está passando. Você não aguenta. Mas o Espírito Santo, ele te segura pela mão direita. Ele te levanta. Ele te traz na igreja, ele te alimenta. Ele levanta pessoas que vai estar orando por você, intercedendo. E aí você não sabe como, você não sabe onde. E sempre acha que você sabe de onde. Você encontra força para continuar. Mas quando você começa a desprezar o Espírito de Deus na sua vida, quando você começa a desprezar e apagar ele na sua vida, sabe como é que vai acontecendo? Você vai começando a ficar desanimado. Né? Ah, eu não vou na igreja hoje não. Eu estou desanimado, vou ficar em casa, estou tão cansado. Ah, hoje eu não vou orar, não preciso orar não, tem gente orando por mim. E vai te dando aquele desânimo, você vai começar a achar que você não tem mais importância na casa de Deus. Não precisa mais você estar aqui. E você vai sufocando. E o Espírito Santo de Deus, ele é uma chama, ele é um fogo. E diz a palavra de Deus que uma das primeiras obras que ele começa a fazer na minha e na sua vida, diz a palavra de Deus que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se eu não receber, se você não receber o toque do Espírito Santo, você jamais ia reconhecer que era pecador. E achar loucura que o sangue de Jesus poderia te purificar, te limpar e te levar para o céu. E muito mais, você ia achar incapaz de Deus, e achar que Deus é um Deus de juízo, que aplica juízo sobre as nossas iniquidades. Mas graças ao Espírito Santo de Deus, que nós nos reconhecemos hoje realmente, se eu continuar dessa maneira, você começa a entender que você peca. Eu começo a entender que as coisas que eu faço são erradas. E se eu continuar fazendo, vai ter consequência. E a Bíblia diz que a pior consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. É a separação de Deus. Aí o crente que sufoca o Espírito Santo de Deus, eu posso chamar de crente, aquele que sufoca, que não tem mais ouvido, né, a voz do Espírito Santo, porque Deus ele começa assim, quando você começa a sair um pouquinho fora da posição, daquilo que Deus quer para a sua vida, pelo menos eu vejo isso na minha vida e vejo acontecer dentro da palavra, eu vejo que não é diferente com os irmãos. O Espírito Santo começa a te dar um sinal, começa a dizer, está errado, mas sim, eu não estou nesse negócio. Aí se você se arrepende, aquele fogo vai queimar aquele pecado, vai te libertar e aquele desejo vai sair da tua carne, vai sair da tua vida. Agora, se você tiver o complexo de Saul, sabe o complexo de Saul? Que peca, erra, mas eu fiz isso com uma boa intenção, mas eu fiz isso por aquilo, Saul sabia isso, né? Ele se desculpava, mas não se arrependia. Complexo de Saul, quanto tem na igreja assim, né? Nossa, eu fiz isso aqui, desobedecer a tua palavra, mas foi por uma boa causa. Senhor, eu fiz aquilo ali, mas a minha intenção foi boa. Mas vale a pena obedecer do que sacrificar. Aí vai acontecendo assim, ele vai te dando aquele toque para você se arrepender. E você não se arrepende. Ele fala ao teu coração, mas Deus é misericordioso. Ele levanta um profeta, ele levanta um mensageiro, a mensageira, ele levanta alguém na oportunidade, sem saber de nada que está acontecendo, e te dá mais um alerta. Ele começa a usar as pessoas para falar contigo. Mas se você endurecer o coração, diz a palavra de Deus, isso não estava na mensagem, que o homem que é advertido muitas vezes, sabe que está pecando, sabe que está errado, sabe que está indo por caminho de morte. Eu não conheço a sua vida, mas você conhece, Deus também conhece. E ele endurece o coração, diz a palavra de Deus, que o homem é advertido muitas vezes. Seria quebrantado de não vencer. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está falando contigo nesta noite. Ele está te
poder na minha e na sua vida para nos libertar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Andarabasomede cantarabanaia. Irmãos, Deus é tremendo, porque a gente pega, faz isso aqui chamado de bolsa, e a gente não consegue acompanhar, porque Deus dá um ruim tremendo. E sabe por que Deus faz isso? E Ele vai te advertindo, e tem um outro texto, eu não ia pregar sobre isso, assim, desde o dia que a irmã, antes da irmã ligar a primeira vez comigo. Deus tinha me colocado esse texto que eu havia falado lá no Cantinho da Bênção, e eu falei com Deus que eu não ia pregar, Deus, então faz esboço, não conhece esse texto, não. Mas que Deus colocou no meu coração e Ele vai falar contigo nesta noite. Lá em Oséias, no capítulo 2. Sabe o que Deus fez? O povo de Israel estava se desviando do propósito de Deus. Muitas das vezes nós nos preocupamos, sabe com o quê? Com pecados que escandalizam, causam escândalos. É para se preocupar sim, porque a Bíblia diz que os escândalos virão mais ai de quem causar os escândalos. Mas a igreja às vezes fica só focada nos pecados que escandalizam. Mas Deus fala que pecado é pecado, mesmo que esteja em oculto. Mesmo que eu não saiba, mesmo que o irmão não saiba, o pastor não saiba, mas você sabe que você está, o que você está fazendo, com que intenção está sendo feita. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito espera a intenção do coração. Desperta tu que dorme, que pensa que está vivo, mas está morto porque está em pecado. Porque o Espírito Santo de Deus é Espírito de vida. E quando Ele sopra, é para dar vida. E se tu continuar desprezando o sopro de Deus na tua vida, Deus já falou contigo. Ele vai me deu até aqui, para tu se arrepender. Diz a palavra de Deus que aquele povo lá de Oséias, Deus já falava com eles. Levantou profetas e falava com eles. Sabe o que Deus fez? Deus colocou uma cerca de espinhos para todas as portas daquele povo. Eles queriam ter contato lá com os outros povos, comercializar, mas disse que eles não conseguiam. Sabe por quê? Porque Deus cercou com uma cerca de espinhos. Ali havia sobre o povo, ali, Oséias capítulo 2, você vai conseguir. Deus ali, ele trata de uma maneira tão dura com o seu povo. Mas sabe por que essa maneira dura de lidar com o povo, de cercar até com espinhos? É como o pastor falou aqui. Se precisar, Ele te conserta e te leva, mas não perde a tua alma. Mas não te perde, porque Deus não quer te perder. E Ele, a palavra de Deus diz que Ele nos cerca, às vezes, com muros, com proteção, para nos proteger dos ataques externos, para proteger dos inimigos. Mas Ele nos cerca com cercos de espinho, para nos proteger de nós mesmos. E Ele começa a fechar as portas. E Ele começa a te fazer, você vai começar a sentir a dor daquela cerca de espinho. É a última tentativa de Deus para você se arrepender e se consertar com o Senhor. Agora eu vou tentar voltar para a mensagem do Espírito Santo. Meu Deus, Deus falou comigo que é só para neste lugar, pastor. Ele quer trazer um renovo sobre este lugar. Ele quer trazer um renovo. Porque logo depois que Jesus sopra o Espírito sobre os seus discípulos, aquela ali foi uma das experiências no Espírito Santo, mas tinha uma experiência maior, que estava feita uma promessa lá em Joel, no capítulo 2, que veio se cumprir lá em Atos, que diz que Jesus diz, olha, João batizou com água, mas eu vos batizo com o Espírito Santo. E ficar em Jerusalém até que logo seja revestido de poder. E Deus fala nessa noite aqui na igreja. Igreja, fique em oração. Porque Deus tem revestido alguns aqui, pastor. Meu Deus. Vai receber do poder de Deus de tal maneira. Que vai acontecer como aconteceu lá em Atos. A igreja recebeu poder, autoridade. E quando aquela igreja, aqueles homens de Deus que obedeceram, presta atenção na palavra, obedeceram a ordem de Jesus. Eles podiam fazer com vontade própria e sair fazendo a obra. Mas Jesus falou, não sai. Fique em Jerusalém. Até que no alto sejam revestidos de poder. E quando veio sobre eles, a palavra de Deus diz que eles estavam em oração. O Espírito veio como se um vento impetuoso, um língua de fogo, e daí que receberam a autoridade e o poder de Deus,
você se reunir, orar e adorar Deus no Espírito em verdade e dizer, Senhor, eis-me aqui, que o fogo do teu Espírito me purifica, deixa pecado, o teu sangue tem poder, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser renovado no teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, meu Deus e meu Pai, que a tua palavra se cumpra, que aquele que crê obras maiores, veriam. E Deus, nesses últimos tempos, podemos dizer assim, últimos tempos, Deus quer derramar esse avivamento, Ele já tem derramado. Só que Ele quer encontrar os vasos que estão na produção para receber. Aqueles vasos que quando vinham, quando tiver que passar por perseguição, eles vão cantar e adorar a Deus e saber que tem propósito de Deus nisso daí. Que quando chegar na prisão, quando chegar na prisão, como eles estavam ali, ter força para cantar, isso, porque nós, irmãos, vamos ser realistas. Por muito menos a gente se prova. A gente se fecha de amigos. Sabe por quê? Porque nós estamos sufocando o Espírito, o poder de Deus. Temos nos envergonhado de deixar de se manifestar. Já vou encerrar. Só que Deus, Ele quer preparar uma igreja cheia do poder, uma igreja cheia de unção. Porque eu não sei. Talvez muitos aqui não saibam, não tive revelação disso. Você não sabe o que está preparado, o que está para acontecer com a igreja nos próximos dias. Fecharam um tempo, né, pastor? Mas em Atos também perseguiram a igreja. E quando aconteceu isso em Atos, o esposo estava lembrando disso, foi para crescimento. Foi para a igreja orar mais. Foi para a igreja avançar. Ele calava tudo e cantava mais. Porque a igreja é cheia do poder de Deus, as portas do inferno não prevalecerão. E Deus vai soprar. O Espírito de Deus vai soprar. E vai levar quem Ele quer, onde Ele quiser. E Ele vai curar. E Ele vai salvar, Ele vai libertar. Ele vai levantar você com poder e autoridade quando você pregar. Mesmo que você não tenha muita sabedoria na carne humana, mas o Espírito Santo de Deus vai dar poder e autoridade. Vai entrar aqui em corações já convencidos do pecado e recheado de Deus. E Deus vai acrescentar a igreja aquilo que antes foi. E só para finalizar, muitas das vezes nós estamos falando aqui do poder de Deus relacionado à igreja, que Deus quer fazer na igreja. Aí você pensa, Senhor, eu quero ver a obra acontecer. Eu quero mesmo que o seu Espírito tenha liberdade de se manifeste na igreja. Não aqui na minha casa. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as coisas serão acrescentadas. Busca um santo, poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. E você vai ter diferença, não só na igreja, você vai ter diferença na sua casa, no seu trabalho. Amém? Porque Deus, quando Ele toma um homem, Ele toma corpo, alma, espírito, Ele pega o homem por inteiro e começa a tratar contigo. E a palavra de Deus diz aqui, agora encerrando, agora é para encerrar mesmo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para tudo isso que está acontecendo na sua vida, terminar bem. Pode estar tudo, né? Ao contrário, tudo te afligindo. E você quer que tudo termine bem. Há um critério para que tudo termine bem. Você precisa amar a Deus. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Ame a Deus, que tudo isso vai se tornar bem na sua vida, vai ser bênção. Deus vai mudar o fato, Deus vai trabalhar na sua vida e vai ser bênção na sua vida. E assim, desde já eu quero agradecer a oportunidade e deixar um alerta. O Espírito Santo de Deus que nos dá é Jesus. Mas é eu e você que temos o compromisso de manter a chama acesa de não sufocar. Amém? Não sufocar. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. O que Ele falar contigo. Não tome decisão pela tua vontade, mas espera Deus soprar na tua vida e falar contigo. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade do pastor Renato e a igreja, em nome de Jesus, e volto a falar com vocês. Aleluia. Deus Santo, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Meu Deus, lembra-te de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Quanto tempo tu já perdeu?
Deus. Olha quanta coisa Deus queria fazer na tua vida. E você fugiu para um lado, fugiu para o outro. Pensou que fez, mas não adiantou o que você fez, que não era isso que Deus queria. Não sabe que não é. Lembra-se de onde caíste e arrepende. Porque ele vem sem demora. E ele vai requerer da minha e da tua mão aquilo que ele tem nos dado. Amém? Aleluia. Precisamos tomar uma posição diante do Senhor, mas uma posição realmente certa. Mas eu estou na igreja, eu sou batizado de café, eu nem sou. Mas muitas das vezes, irmãos, nós abandonamos Deus. Achamos que somos irmãos de oração, estamos em comunhão com Deus. E o renovo que Deus quer te dar, irmãos, não é muitas vezes que você está em pecado, não. O renovo que Deus quer te dar, você volta a você é. Um dia eu não canto, um dia eu oro, outro dia eu oro. A gente, isso aqui é a pastora vinha no carro ouvindo que a gente vinha falando sobre isso. Vinha falando sobre isso, irmãos. A irmã Lila até falou, gente, e quem ficava seguro? Ela viu ontem, né, irmã? Ela viu o pastor passando o fio do arrebatamento, vem, te arranca uma unha, tu sai correndo, te arranca a outra unha, te puxa o cabelo. Irmãos, Deus é Deus, irmãos. Já pensou, irmãos? Eu saio 15 anos de Correias aqui, não vejo nada acontecer, não. Eu ligo para os José, eu venho para a irmã Helene, o Milton, a Sheila, a Ana, os irmãos aqui, eu venho, eu digo, não, irmãos, eu vim aqui porque eu quero ver Deus trabalhar. Eu quero ver Deus agir na minha vida e na tua vida, irmão. Eu quero naquele grande dia, quando o pessoal passar na rua, mas a igreja está aberta, largaram tudo aí. Aí o irmão Paulo largou o instrumento, o irmão largou o instrumento, as cadeiras. Cadê esse povo que ficava aí? Aleluia. E esse foi o compromisso que Deus quer contigo. Então, irmãos, nessa noite, Deus falou o teu coração. Eu sou o primeiro, tá, irmão? Eu não vou descer aqui, mas eu sou o primeiro. Porque Deus falou comigo no profundo. Quando a gente está com nossos ouvidos atentos à voz de Deus, isso é tão gostoso. Deus te renova. Quem sabe você nessa noite está precisando desse renovo. Deus trouxe a pastora Osana nessa noite para falar ao meu e ao coração dela. Antes, a espada porta para cá. Mas Deus falou. Às vezes eu falo, irmão, através do louvor, Deus faz grandes coisas. Através da palavra,
nessa noite, tem gente nessa noite de algo vindo da parte de Deus. Precisa realmente tomar uma posição diante de Deus. Essa mão não me precisa se ressuscitar. Você tem vindo para a igreja com discurso no outro vídeo. Você está aqui para mim, eu estou te vendo andando, vendo vestido. Mas principalmente você está a mão na